Fala galerinha, tudo bem com vocês? Gente, a aula de hoje vai ser sobre sistema excretor. E sempre quando eu falo de sistema excretor e pergunto para as pessoas o que são excretas, a maior parte delas me responde que são fezes. Mas, gente, fezes não são excretas. Fezes é o que sobrou da nossa alimentação. Então, o que são excretas? Excretas, no nosso organismo, é urina e suor. É tudo aquilo que passou por dentro de um metabolismo celular e não foi utilizado e deve ser eliminado. Como nós vamos falar nessa aula de hoje sobre a formação de urina para a eliminação das excretas, então a aula de hoje é sobre sistema urinário. Se liga nessa aula aí que está começando. Bora lá! Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula sobre sistema excretor, também conhecido como sistema urinário. Por quê? Porque a urina ela constitui uma das nossas excretas. E então, nessa aula, nós vamos focar sobre a eliminação, a produção e a eliminação da urina. Portanto, não é errado a gente nos referirmos a esse sistema como sistema urinário, uma vez que a parte de produção do suor e liberação do suor não entra, né, nessa aula aqui, ok? Vamos lá então. Vamos primeiro esclarecer quais são as funções do sistema excretor de forma geral, tá? O sistema excretor ele tem como função manter o equilíbrio do organismo, ou seja, fazer com que todos os nossos sistemas, né, ou os órgãos pertencentes a esses sistemas do nosso corpo, eles funcionem de maneira adequada em perfeito equilíbrio. Esse equilíbrio do nosso organismo ele é conhecido como homeostase, tudo bem? Então, esse sistema excretor tem como função a manutenção da homeostase do nosso corpo. Como que ele faz isso? Controlando a quantidade de água e sais minerais presentes no nosso organismo. Então, o sistema excretor ele possui essa função, exercer um controle hídrico e salino no nosso corpo. E ele retira do nosso organismo as excretas. Aí eu coloquei uma observação aqui embaixo, que eu me referi desde o início, né, na abertura dessa aula, do que são excretas. Quando eu pergunto para muitas pessoas o que são excretas, me dê um exemplo de excreta, a primeira coisa que as pessoas me respondem são fezes. Por que fezes? Elas confundem as excretas do nosso corpo, as legítimas excretas, com os restos alimentares do nosso sistema digestório. As fezes, elas são isso, é o que sobrou da nossa alimentação. Então, tudo que a gente comeu e foi, né, aos poucos sendo digeridos pelo nosso sistema digestório, pela digestão mecânica e química, ele passou de alimento para bolo alimentar, né, para quilo, quimo, e depois o que restou, que depois que fez toda a absorção, né, dos nutrientes dessa digestão, aquilo que sobrou, ela constitui o bolo fecal, que vai ser eliminado então, tá, na forma de fezes. E isso, ela não é excreta. Por que ela não é excreta? Porque, por definição, as excretas são metabólitos celulares que devem ser eliminados do nosso corpo. Ou seja, são substâncias em que foi absorvida, a célula absorveu ela, utilizou para realizar um processamento ali dentro, um metabolismo, gerou-se outras substâncias que não têm utilidade para o nosso corpo e essas é que devem ser eliminadas na forma de excretas. Ou seja, as fezes elas não entraram, né, não são produtos do metabolismo de uma célula e simplesmente elas são o resto do alimento que não foi absorvido. Por isso que fezes não pode ser considerado uma excreta legítima, tá? Então, coloquei uma observação aqui para vocês para enfatizar justamente isso. Fezes não são excretas. Excreta legítima do nosso organismo, nós consideramos o quê? Urina e suor. Tá? Deixei aqui, então, para vocês, anotado aqui no cantinho, que as excretas legítimas são urina e suor. Tá bom? Continuando. Quais são os tipos de excretas que que os animais podem eliminar? Tá? Essas excretas, nós consideramos elas como sendo os compostos nitrogenados, ou excretas nitrogenadas. Por quê? Porque elas possuem nitrogênio na sua composição.
E essas excretas, elas podem ser de 3 formas. Nós temos excretas na forma de amônia, tá? Aqui, ó, deixei aqui para vocês amônia. E os animais que excretam amônia são chamados de amoniotélicos. Então, todos os amoniotélicos têm como produto de excreção a amônia. A amônia, ela é uma substância que ela é muito tóxica. Então, a toxicidade desse composto ele é elevado. Para que esses animais eles não se contaminem com as próprias excretas, então elas precisam de uma quantidade muito grande de água para dissolver essa amônia para ser liberado. Só que você sabe muito bem que a água ela é importante para o nosso corpo, para o nosso metabolismo. E a gente não pode perder tanta água assim somente para eliminar essas excretas. Nós temos que reter uma quantidade de água no nosso corpo suficiente para realizar todas as reações metabólicas das nossas células. E aí, o que acontece então? Ah, vou ter que gastar toda a água do meu corpo para eliminar as excretas e eu fico sem? Não. Então, somente realiza essa excreção exclusivamente de amônia aqueles animais que possuem uma grande disponibilidade de água ao redor deles, ou seja, os peixes ósseos. Tá? Então, quando eu falar para vocês em amoniotélicos, lembre-se aqui peixes ósseos, tá bom? E temos outros animais que também realizam esse tipo de excreção com amônia, como os invertebrados aquáticos. Quem são esses invertebrados aquáticos? São aqueles animais, né, que não possuem ainda um esqueleto, né, e aí eles possuem, eles fazem essa excreção por amônia, como por exemplo as esponjas, né, do grupo dos poríferos, as águas-vivas no grupo dos quinidários, tá? Então todos eles são invertebrados aquáticos e realizam essa excreção com amônia. Depois, prosseguindo, aqueles que realizam a excreção por ureia, tá? Então o produto de excreção deles para ser eliminado é um composto chamado de ureia. Esses animais, então, são conhecidos como ureotélicos, tá? Então, animais ureotélicos são aqueles que realizam a excreção eliminando a ureia. A ureia, ela é um composto bem menos tóxico do que a amônia, tá? Mas mesmo ele sendo pouco tóxico, ele ainda necessita de uma grande quantidade de água para dissolver ele, tá? Porque ele é bastante solúvel em água. Então, para eliminar, né, essa ureia, é necessário misturar com água. É lógico que ela vai precisar de muito menos água do que precisaria se fosse excretar amônia. Tá? Então, quando essa ureia ela está misturada com água e com outras excretas do organismo, ela recebe o nome de urina. Tá? Então, a urina ela é formada por quê? Pela maior parte por água e ureia e depois outras excretas aí. Quando a gente fala em ureotéricos, o exemplo mais clássico somos nós mesmos, né? Então, mamíferos. Os mamíferos excretam ureia. Além disso, além dos mamíferos, nós temos também os peixes cartilaginosos, como tubarões e raias, e os anfíbios adultos. Por que os adultos eu coloquei aqui? Porque quando eles estão jovens na fase de vida larval, tá? No estágio de vida larval, eles vivem em ambiente aquático. E lá no ambiente aquático, eles podem secretar amônia. Então, a excreção, né, de anfíbios, ela varia conforme o estágio de vida. Quando eles estão em estágio larval ainda, eles estão no meio ambiente aquático e eles excretam amônia. Quando, né, eles já se desenvolvem para a forma juvenil e adulta, elas vão para o ambiente terrestre e aí vão começar a secretar, né, a excretar a ureia. Tudo bem? E nós temos o último aqui, que excretam ácido úrico. Esses aí são chamados de uricotélicos. Tá? Animais uricotélicos são aqueles que excretam ácido úrico. Quando eu falar em animais uricotéricos, o exemplo clássico é répteis e aves. Tá? Répteis e aves excretam ácido úrico. O que tem de característica no ácido úrico? Ele também é um composto que ele é pouco tóxico, tá? Bem menos tóxico do que a amônia.
Só que uma característica desse ácido úrico é que ele é pouco solúvel em água. Então, esses animais, para fazer essa excreção de ácido úrico, não precisam ficar lá perdendo muita água, eliminando muita água, tá? Como que eles eliminam então essas excretas? Não fica muito concentrado, né, e acaba se intoxicando? Não. Esse ácido úrico, eles acabam eliminando juntamente com as fezes. Então ele elimina, né, esse ácido úrico para ser misturado, né, com o restante da alimentação, e aí ele começa, né, aí ele parte para essa eliminação. Então muitas vezes o produto de excreção, né, desses animais, ele se mistura com as fezes, e aí as fezes ficam com aquela consistência mais pastosa, igual vocês já conhecem bem as fezes de aves, né? Então, quem nunca viu um cocô de pombo aí, né? Que ele cai todo mole ali em cima do carro e as pessoas ficam pé da vida com isso, né? Para estragar a pintura do carro, é ótimo. Então, esse ácido úrico, ele é eliminado juntamente, né, com isso, com essas fezes, justamente porque ela não é solúvel em água para ser eliminado. Tudo bem? Bom, continuando então. Falando em urina, né? Vamos analisar a composição da urina. Basicamente, a urina ela é água. Se a gente pegar, né, um modelo padrão de urina, vamos dizer assim, 95% do volume da urina produzida, ela vai ser de água, tá? Então é muita água presente lá dentro. E os outros 5% que sobra? Os outros 5%, ele vai conter o quê? Vai conter a ureia, tá? Que é o nosso principal produto de excreção, vai conter também um pouco de ácido úrico e vai conter sais. Aqui ao lado eu deixei para vocês um modelinho, né? Um esquema que ele mostra uma concentração aqui, ó, do que pode sair na composição ali da urina. Então, ó, 95% realmente é água, 2% é ureia e o restante, né, dos outros 3% que está faltando é o que? São os sais, basicamente sais, né, que são eliminados. Temos aqui, ó, cloro, potássio, sulfato, fosfato, creatinina, sódio, amônio, ácido úrico, cálcio e magnésio, tá? Tudo isso aqui, então, são excretas que estão a mais no nosso corpo que precisam ser eliminados, juntamente com a excreta nitrogenada principal, que é a ureia, e mais água. Tudo isso reunido forma para a gente a nossa urina, tá bom? Se a gente analisar a coloração da urina, ela pode apresentar diferentes tonalidades de cor, tá? De amarelados tendendo a um avermelhado. Isso por quê? Porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas é 95% de água, sempre vai ser 95% de água? Não. Depende muito do quê? Depende do estado de hidratação do seu corpo ou até mesmo do estado de saúde do seu corpo. Se você está com o corpo bastante hidratado, se você bebeu bastante água durante o dia, o volume de urina produzido ele é maior. Consequentemente, a quantidade de excretas presente ali, proporcionalmente em relação à quantidade de água, ela é muito menor. E a coloração acaba ficando mais clara. Então, quando você tem uma urina mais clara, é sinal de saúde. Porque o seu corpo está bem nutrido, né? Está bem hidratado, tá? E você está eliminando essas excretas aos poucos. Agora, se a pessoa não tem o hábito de beber bastante água, tá? Ela bebe um copo de água aí por dia. Se essa pessoa ela pode estar também com algum problema, alguma infecção, essa urina ela tende a ficar mais concentrada. Então, assim, para evitar a perda excessiva de água, né, através da urina, o corpo ele retém, ele segura essa água e acaba concentrando a quantidade de excretas ali. Então essa porcentagem de 95% acaba mudando, acaba sendo bem menos água, tá? Para uma quantidade maior de excretas ali no final. Então fica mais concentrado. Então, resumindo, quanto mais claro, tendendo aqui a amarelo claro, a amarelo, tá? Melhor a qualidade, né, da sua urina, mais saudável você está. Quanto mais tendendo a vermelho e a marrom, tá? Que essa coloração então mais escura, indica que você pode estar ou desidratado, né? Você precisa beber mais água,
ou pode estar com algum problema, né, de saúde, né, alguma infecção, por exemplo. Tudo bem? Por uma questão de curiosidade, eu coloquei aqui para vocês. Considerando que vocês, né, bebem um volume de água adequado, né, cerca de 2 litros de água por dia, a quantidade de urina produzida pode variar ali, ó, de 1 a 2 litros de urina produzido por dia, tá bom? Diariamente. É lógico que você não vai eliminar isso de uma vez só. Então você não vai eliminar, né, e vou urinar, e você faz 1 litro de urina ali. Não, você vai eliminando aos poucos, parcelado, né, durante o dia, tá? Beleza, então, gente, continuando. Falando agora propriamente sobre o sistema urinário aqui, tá? Então, o nosso modelo de excreção é sobre o sistema urinário. Quais são os órgãos que compõem o sistema urinário? Vamos lá, nós temos o rim, tá? O rim, então, seria o principal órgão do sistema urinário. Aqui eu coloquei rins, por quê? Porque nós temos dois, um rim aqui, ó, e o outro rim aqui, tá? 2 rins. Esses rins, eles vão funcionar como filtros, né? Que eles vão filtrar o sangue para retirar as excretas, mas já vamos comentar isso nos próximos slides. Dos rins, eles vão partir canais que vão conduzir a urina que foi formada, tá? Então, esses canais aqui, ó, como temos 2 rins, então também temos um canal, 2 canais aqui. Esses canais recebem o nome de ureter, tá? Então, nós temos 2 ureteres, tá? 2 rins e 2 ureteres. Esses ureteres vão conduzir a urina para um órgão que vai estocar, vai armazenar, para juntando um pouquinho um volume bom de urina para ser eliminado daí de uma vez só. Esse órgão em questão, que vai armazenar e depois liberar, é a nossa bexiga urinária. Tudo bem? E dessa bexiga urinária, depois que ela acumula uma quantidade razoável de urina, a pessoa ela vai eliminar essa urina através de um outro canal chamado de uretra. A uretra, então, é um canal único que liga a bexiga ao meio externo. É por meio dela onde a urina que está estocada na bexiga vai sair e vai ser eliminada, tá? Bom, então esses são os órgãos que participam, tá? Os rins, os ureteres, que são os canais que ligam o rim à bexiga, a bexiga responsável por armazenamento da urina, a uretra que vai eliminar para o meio externo. E eu coloquei aqui os néfrons, tá? Por quê? Os néfrons, eles não é um órgão, mas eles constituem o órgão, né? Eles constituem e formam o nosso rim. Então o néfron, ele seria a unidade básica funcional do nosso sistema urinário, tá bom? Nós temos um outro slide lá na frente que a gente vai detalhar o funcionamento e certinho a morfologia de um rim, né? de um rim e de um néfron, tá? Mas vamos começar pelo rim. Falando então do rim, ele então é o órgão responsável por filtrar o nosso sangue, tá? Então, as pessoas muitas vezes perguntam, de onde sai a urina, né? Como que ela é formada? Ela é formada a partir das excretas que são retiradas do nosso corpo. E quem que retira essas excretas? É a nossa corrente sanguínea. Assim como a nossa corrente sanguínea ela distribui para o nosso corpo todos os nutrientes necessários para o funcionamento do organismo, o nosso sistema circulatório, o nosso sangue, ele também vai retirar, né, ele vai captar dessas células aquilo que elas não vão utilizar mais e devem ser eliminados. Então, o sistema circulatório tem essa função de transporte de nutrientes, de hormônios, né, mas também o transporte de excretas. E aí, esse sangue que ele é transportado, então, que é cheio de excretas, ele deve ser filtrado. E ele chega no rim com esse propósito. Ele chega para ser filtrado, ser retirado dele todas as excretas que devem ser eliminadas. Então é lógico que quando a gente fala em um rim, se ele filtra o sangue, nós temos que ter aqui vasos sanguíneos que trazem esse sangue. Então aqui, ó, vocês encontram a veia renal. A veia renal, que ela vem da artéria renal, né? Ela vem se ramificando depois em veias e elas entram aqui, ó, essa veia ela entra aqui no rim e ela vai se dividir em pequenos capilares, tá? Ela vai se dividindo em finos capilares que
vão trazer o sangue para os néfrons para que ele seja filtrado, tá? Então, temos aqui, ó, vasos sanguíneos chegando no rim, tá bom? Aqui nesse rim, então, foi feito um corte nele para vocês observarem como ele seria por dentro, tá? Aqui vocês conseguem perceber uma parte de fora. Nessa parte de fora aqui, ó, tá? Nessa camada mais externa, nós temos o córtex, tá? O córtex renal. E nessa parte mais interna, que é mais escurinha, na forma de triângulos, triângulo tanto é que nós chamamos eles de pirâmides, ó, tá? Nesses triangulinhos aqui estão a outra parte, né, do néfron, e ela constitui a parte da medula, tá? Então essa parte interna aqui, ó, do rim, ela é a medula renal, tá bom? Bom, aqui nessa região, tanto do córtex quanto da medula, né, nós temos os nossos néfrons, tá? Então eles estão aqui, ó, recebendo sangue dos capilares sanguíneos aqui para serem filtrados, para ser eliminado as excretas, e essas excretas que foram formadas, elas vão ser eliminadas para cá, nesses ductos coletores, tá? E eliminado nesse ramo aqui, que é o ureter, nesse canal, né, perdão, principal chamado de ureter, tá? Daqui a urina vai ser conduzida lá para a bexiga urinária, certo? Então, basicamente nós temos, apesar de nós termos vários nomes aqui, nós temos que saber o que? Nós temos o rim formado por uma região de córtex, uma região central que é a medula. Nesse córtex e medula é onde ficam, né, os néfrons, que recebem o sangue por capilares vindos da veia renal, que é uma ramificação da artéria renal. Tudo bem? Bom, então já falamos aqui, ó, que ele é um órgão responsável por filtrar o nosso sangue, retirando as excretas nitrogenadas, tá? Um dado aqui para vocês saberem, que cada rim possui aproximadamente 1 milhão de néfrons. Ou seja, no total, então, se a gente fizer um cálculo aí, nós temos aproximadamente 2 milhões de néfrons no nosso organismo. 1 milhão para cada rim, ok? Eles são abastecidos pela artéria renal, né, que se ramificam em veia renal e depois capilares. E a estrutura básica ali é a parte de fora, que é o córtex, e a parte central, que é a medula. Bom, continuando. Agora falando sobre os néfrons. Como que os néfrons estão localizados ali no nosso rim, tá? O néfron, se a gente for ver, ó, a gente consegue delimitar em duas partes, tá? A gente pega essa parte aqui, ó, por onde está chegando os capilares. Então, os vasos sanguíneos estão chegando aqui, ó, para trazerem o sangue que vai ser filtrado, tá? Depois ele passa por tubulações, né, canais, que passam pelo esse processo de filtragem do sangue, tá? E depois nós temos essa outra parte que vai coletar a urina que vai ser produzida, tá? Então ele vai coletar as excretas, é o que sobra para ser eliminado, e aqui ele vai eliminar através do ducto a urina formada. Então a gente separa basicamente aqui em duas partes, tá? Essa parte de cima onde chega os vasos sanguíneos para serem filtrados, aqui onde corre propriamente a filtragem, né, a filtração, para fazer depois a eliminação. Então, ela fica localizada aqui, ó, nessa região. Ela pega essa parte de cima, né, onde chegam os capilares sanguíneos, elas ficam nessa parte do córtex. E essas alças aqui embaixo, onde são feitas a reabsorção de água, elas ficam nessa parte central da medula, tá? E esses ductos coletores, eles vão eliminar toda a urina produzida aqui para o ureter, tá? Para sair lá. Tudo bem? Bom, então os néfrons a gente sabe que é a unidade funcional do sistema urinário. O conjunto de néfrons irá formar o rim e cada rim possui aproximadamente 1 milhão de néfrons. Tá bom? Vou mostrar para vocês no próximo slide como é um esqueminha de um néfron, tá? Bom, eu falei para vocês que nessa parte inicial aqui, ó, é onde chegam os capilares sanguíneos, tá? Para serem filtrados. Então ele chega trazendo essas excretas aqui, ó. Daqui eles despejam as excretas para cá, para esse sistema de néfrons, tá? E o sangue ele vai sair para cá, ó, filtrado, tá? Sem essas excretas. Bom,
Começando a anatomia então do néfron. Essa parte inicial aqui, ó, que reveste esses capilares sanguíneos, é uma cápsula. Tá? Então o vaso sanguíneo que chega aqui, ó, ela forma um emaranhado aqui, ó. Ela chega e forma um bolinho aqui, ó, né? Vai se enrolando, se dobrando aqui para formar um glomérulo, tá? Então, nós temos o emaranhado de vaso sanguíneo que ficou aqui dentro, que é de onde vai ser retirado essas excretas. Ela constitui, então, o glomérulo. E essa regiãozinha aqui em volta seria chamada de cápsula de Bowman, tudo bem? Então, essa é a parte inicial de um néfron, é a cápsula de Bowman, né, formando a região do glomérulo. Daqui ele vai sair, né, as excretas aqui, elas vão sair e vão percorrer uma tubulação bem contorcida, cheia de curvinhas, que fica próximo à região do glomérulo. Então ela é chamada de túbulo proximal, ou então túbulos contorcidos proximais, tá? Contorcidos porque eles fazem dobras. Depois dessa tubulação, né, do túbulo contorcido proximal, ele forma aqui uma alça, né, uma alcinha sendo formada, tá? Essa alça é chamada de alça de Henle ou alça néfrica, tá? Então essa alça de Henle, depois ela sobe aqui e forma uma outra tubulação contorcida. Só que essa tubulação contorcida, ela fica longe da região do glomérulo. Ela fica distante. Por isso que ela é chamada de túbulo distal, ou então túbulo contorcido distal. Tá? Daqui, ela vai já vir transformar num outro ducto que ela coleta simplesmente as excretas que foram produzidas. Então, ela é chamada de ducto coletor. Tá bom? Então, basicamente, o que nós temos no néfron? Nós temos a região inicial, que é formada pela cápsula de Bowman, tá? Que ela vai revestir e formando o glomérulo. Daqui ele parte o túbulo contorcido proximal, depois alça de Henle, depois túbulo contorcido distal e depois ducto coletor. Certo? Esse é um néfron. Bom, no próximo slide eu vou mostrar para vocês como que o néfron funciona. Então, vamos lá, acompanhe aqui comigo. Aqui, ó, estariam os vasos sanguíneos chegando, tá? Então, eles chegam, formam aqui, ó, um emaranhado de vasos sanguíneos e depois ele tem a sua saída para cá, tá? Bom, aí o que acontece? Nós temos essa cápsula de Bowman aqui em volta, tá? Que ela está formando a estrutura do glomérulo. O sangue aqui, ele chega com uma pressão sanguínea relativamente alta, tá? E aí, ela vai passar para cá o que ela quer que seja filtrado, tá? Então, o líquido que ele passa aqui dentro para ser filtrado, ele é chamado de filtrado glomerular. Esse filtrado glomerular é composto do quê? É basicamente a composição do plasma sanguíneo que estava aqui dentro. Então, o que realmente passa para dentro de um néfron para ser filtrado? Passa hemácias, passa leucócitos e passa plaquetas? Não. Eles são os elementos figurados, e os elementos figurados eles são grandes, eles não conseguem passar aqui, né, do capilar sanguíneo e vir para cá, para o néfron. Então, eles continuam aqui nos vasos sanguíneos. Tá? O que é passado para cá é a parte do plasma sanguíneo. E não vai passar todo o plasma sanguíneo também, senão essa parte que sobra aqui são os elementos figurados e fica muito sólido, né? Então não consegue passar aqui na corrente sanguínea. Então uma parte do plasma sanguíneo, ela é transferida para esse glomérulo aqui, tá? E aí o que acontece? Aqui começa a ser filtrado do que vai ser jogado fora e do que ainda tem reaproveitamento. Tudo aquilo que for reaproveitado durante o percurso desse néfron, ele vai ser reconduzido de volta para esse vaso sanguíneo. Então, o que tem proveito ainda, eles jogam de volta para esse vaso sanguíneo. Tá bom? Então, nessa primeira parte aqui, ó, quando esse filtrado glomerular,
ele vai percorrer o túbulo contorcido proximal, ele começa a fazer a reabsorção de elementos ainda que têm importância para o nosso corpo. Principalmente o que vai ser reabsorvido aqui? Glicose, alguns aminoácidos ainda que possam ser absorvidos, tá? Hormônios. Então, essa reabsorção inicial aqui, ela tem como essa característica. São reabsorvidos glicose, aminoácidos, hormônios, um pouco de água, tá? E é uma reabsorção que ela gasta energia para fazer isso. Então, ela é chamada de reabsorção ativa, é com gasto de energia, tá? Depois, esse filtrado, ele começa a passar, né, e sendo conduzido aqui para a alça de Henle. Na alça de Henle também tem uma reabsorção. Só que reabsorção do que vem aqui? Basicamente aqui, ó, reabsorve agora água, tá? Por quê? Porque muito dessa água a gente vai precisar ainda reter no nosso corpo, senão a gente vai se desidratar. Então, tem a saída de água, ó, né, de maneira passiva. Então, aqui não gasta energia para reabsorver essa água, tá? Ou seja, a urina ela vai ficando mais concentrada aqui, ó, porque a gente vai retirando a água dela, tá? Só que aqui, quando chega nessa parte de cima, né, nos túbulos contorcidos distais, aqui começa a ter também a reabsorção. Então, tem reabsorção de coisas daqui que vai ser passado de volta para lá. O que vai ser reabsorvido agora nessa região então dos túbulos contorcidos distais? Vão ser reabsorvidos principalmente os sais, tá? Então, aqui a urina começa a ficar um pouco menos concentrada de novo, porque a gente está retirando os sais dela, tá? Quais sais? Sódio, tá? Cálcio, eles vão sendo reabsorvidos aqui, ó, enquanto vão percorrendo essa distância. É lógico que não é somente o sal que vai ser reabsorvido. Para a gente poder reabsorver esses sais, né, não é o soluto, né, direto que a gente vai absorver. É o soluto juntamente com água, tá? Então, nós também temos reabsorção de água nesse ponto aqui dos tubos contorcidos distais, tá? Então, aqui vem sais minerais e água de novo sendo reabsorvido. De forma que o que sobra, ele vai ser eliminado nessa região do ducto coletor, tá? Aqui no ducto coletor é realmente o que sobrou, as excretas que devem ser eliminadas do nosso corpo, certo? Só que aqui, durante esse percurso no ducto coletor, nós também podemos ter uma absorção de água nela aqui. Então, se a gente está com uma condição de muita desidratação e o nosso corpo precisa reter água para não perder mais, né, na forma de urina, nessa região aqui, nós também temos uma reabsorção de água, só que ela é controlada por um hormônio chamado de ADH, que nós já vamos ver na frente como ocorre, né, esse controle da urina pelo hormônio ADH, certo? Nessa região também age um outro hormônio, tá, que ajuda também a não desperdiçar água, chamado de aldosterona. Nós também vamos comentar alguma coisa a respeito disso nos próximos slides. Tudo bem? Então, ó, o que sobra que vem para cá mesmo é eliminado lá para os ureteres e ela já vai ser a nossa urina, tá bom? Assim ocorre a filtragem do nosso sangue dentro, né, desse sistema que é o néfron. Certo, minha gente? Bom, passando para o próximo slide. Vamos falar um pouquinho agora sobre a bexiga urinária. Muita gente acha que, quando eu falo assim, qual é o órgão responsável pela produção de urina? Todo mundo já acha que é a bexiga. Fala, é a bexiga urinária. Não. A bexiga urinária, o que ela faz, simplesmente, é armazenar a urina produzida pelos rins. Então, ela é um órgão muscular e elástico, né? Por que elástico? Porque ela tem que ser bem flexível para ir acomodando a urina ali, tá? Então, qual é a capacidade de armazenamento da urina? No máximo, tá? A capacidade máxima de armazenamento da bexiga urinária, ela é de 450 ml, não mais do que isso, tá? É lógico, pode variar bastante de tamanho, tá? Varia o quê? Conforme o tamanho da pessoa, né? Não, ela varia principalmente conforme o sexo da pessoa.
Por quê? Mulheres, até pelo desenho aqui, ó, dá pra gente ver que na mulher, olha o tamanho da bexiga. E no homem, olha o tamanho da bexiga. É possível a gente notar que a bexiga do homem, ela é maior, né? Ela possui um volume maior do que a bexiga da mulher. Então, os homens conseguem armazenar mais urina, né, do que as mulheres. Mulheres precisam, né, ir mais ao banheiro para eliminar, né, a urina. Por quê? Porque a bexiga dela guarda um volume menor do que a do homem. Bom, coloquei algumas informações aqui por questão de curiosidade, né? Quando a nossa bexiga ela está num volume ali, ó, armazenado de 150 ml de urina, mais ou menos, é quando vem aquela vontade de ir no banheiro. Né? Então você fala, acho que daqui a pouco eu preciso ir no banheiro. Né? Você começa a dar aquela vontadezinha de fazer um xixi. Quando ela chega num volume de 300 ml, é aquela que você já está ficando desesperado para achar o banheiro. É aquela que você fala, eu preciso parar esse carro para fazer um xixi. Eu preciso encontrar um banheiro aqui, né? Então é aquela vontade já de, né, necessidade extrema de você procurar um banheiro para fazer xixi. E, né, sendo que o volume máximo que a pessoa consegue armazenar ali seria um volume de 450 ml. Então está chegando perto já do seu limite máximo ali, que você não consegue mais segurar, tá? Uma outra curiosidade, né, que eu queria destacar nessas figuras para vocês é isso aqui, ó. Se você der uma olhadinha aqui, ó, na bexiga, né, urinária da mulher, ela está localizada logo à frente de quem? Olha isso aqui, ó. Essa regiãozinha aqui é a região do, opa, aqui, ó, é a região do útero, tá? Aqui seria o canal vaginal, ó. Essa regiãozinha do útero, olha só como ela está próxima da bexiga. Então, o que acontece aqui? Quando a mulher ela está gestando um filho, né? Então, ela está grávida na época de gestação, esse bebê vai se desenvolver aqui dentro desse útero. E ele se desenvolvendo aqui no útero, ó, ele vai crescendo, esse bebê crescendo, aumentando de tamanho, e ele vai apertar quem? Ele vai começar a apertar a bexiga urinária. Consequentemente, a mulher gestante, ela tem uma bexiga urinária com um volume menor. Por quê? Porque ela está apertando aqui, ó, o útero dela está apertando essa bexiga e ela não consegue mais armazenar o volume de urina que ela armazenava antes. Por isso que mulheres gestantes, elas necessitam ir no banheiro constantemente. E a urina que ela produz é uma urina curtinha, né? É um volume pequeno, tá? Por quê? Porque ela não consegue armazenar muito mais do que aquilo. Então ela já começa a encher e ela já tem que ir no banheiro. Por quê? Porque o bebê está apertando a bexiga dela e não cabe mais urina ali. Então ela vai no banheiro bem mais vezes e a urina que ela produz é um volume menorzinho, tá bom? Então essa é uma curiosidade em relação à bexiga urinária, né, para gestantes. Certo, meu povo? Aqui é só para mostrar para vocês, ó, que aqui chegam os ureteres, né, trazendo a urina e ela vai ser armazenada aqui dentro. Daqui parte a uretra, que vai levar ela para o meio externo. Continuando. Falando agora dos canais, ureteres e uretra. Tá? Então, os ureteres eu tinha comentado para vocês. Eles são canais, dois canais, né? Um que sai do rim direito e leva a urina produzida por esse rim até a bexiga, e o outro que sai do rim esquerdo, que traz a urina produzida, né, lá do rim esquerdo para a bexiga. Então, temos dois ureteres aqui. E a uretra? A uretra é uma só, tá? Então, a uretra é o canal único que leva a urina da bexiga para o meio externo para ser eliminado. Vamos acompanhar de novo aquele mesmo desenho do slide anterior. Olha só a uretra da mulher aqui, ó. Então ela sai da bexiga, tá? E ela está sendo conduzida para o meio externo aqui. E olha a uretra do homem, sai aqui da bexiga, passa aqui, ó, por dentro do corpo do pênis, para levar a urina para fora, tá? Então a uretra do homem, ela é mais longa do que a uretra da mulher, certo? Porque ele tem que percorrer toda a extensão do corpo do pênis. E quero chamar a atenção para vocês de mais um detalhezinho. Na mulher, essa uretra, ó, ela sai somente daqui da bexiga e já leva para fora.
No homem, ela tem uma bifurcação. Vocês conseguem ver essa bifurcação aqui, ó? Nesse ponto aqui, ó. O canal, a uretra que sai da bexiga e uma outra bifurcação que está vindo daqui, ó. E elas se juntam nesse ponto. O que é isso? Se você acompanhar de onde vem essa segunda aqui, ó, esse segundo canalzinho, ó, ele está vindo desse tubinho azul, que está vindo de onde? Lá do testículo. Ou seja, isso daqui é o sistema reprodutor masculino. Daqui, desse canal, é onde vão ser liberados os espermatozoides aqui do epidídimo, ó, né? Saem espermatozoide daqui, passam pelas glândulas anexas, né? Da próstata, da vesícula seminal, tá? E aí elas vão ser liberadas aqui também pela uretra. Ou seja, a uretra do homem, ela serve como um canal tanto para o sistema reprodutor quanto para o sistema urinário. Por essa uretra é que vai passar tanto o sêmen quanto a urina produzida. Ao passo que na mulher nós temos um canal que é o da uretra e olha a abertura do sistema reprodutor. Ela está por um outro canal aqui, ó, que é o canal vaginal, certo? Então na mulher é individualizado. Ela só tem, né, a uretra dela somente para eliminar a urina. Então o sistema reprodutor tem um canal dele aqui, ó, do canal vaginal, e o sistema urinário tem o canal dele, que é o da uretra. No homem é a mesma saída, tá? A uretra serve para as duas coisas. Tudo bem? Essa é uma outra característica aí da uretra que diferenciam homens e mulheres. Beleza, galera? Vamos agora para o controle do sistema urinário. Como que é controlado a quantidade, o volume de urina que é produzida? Então eu falei para vocês que tem um controle hormonal ali, tá? São dois hormônios que participam nesse controle do volume de urina produzido. São chamados eles de hormônio antidiurético, tá? Ou então simplesmente abreviado de ADH, e também o hormônio aldosterona, tá? Aldosterona e ADH. Vamos começar pelo ADH. Tá? O ADH ele é produzido lá pelo nosso hipotálamo. Ele é produzido pelo hipotálamo e ele é secretado pela neurohipófise. Tá? Então o hipotálamo produz, manda para a neurohipófise armazena esse ADH e é ela que secreta quando necessário. Tá? Esse ADH também é conhecido como vasopressina. O que esse ADH faz? O nome do hormônio, ó, hormônio antidiurético, tá? De diurese, de fazer xixi. Então, ó, é um hormônio que evita o xixi, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. Consequentemente, se você tem mais hormônio que é anti-xixi, você faz o quê? Mais ou menos xixi. Lógico que quanto mais hormônio antidiurético, menor é o volume de urina produzido. E quanto menor é a quantidade de hormônio antidiurético, maior é o volume de urina produzido. Tá? Ela é um pouquinho complicado de tentar entender porque ela, né, faz essa jogada do antidiurético. Então, quanto mais desse hormônio que evita o xixi, menos xixi. Quanto menos desse hormônio, maior é o volume de urina, né? Mais xixi. Ok? Estou falando desse jeito para tentar ficar mais fácil de entender, tá? Bom, o que acontece? Quando eu falo de maior o volume, menor o volume, eu não estou falando que ele é mais eficiente para eliminar excretas e menos eficiente. Eu estou falando que mais água tem nessa urina e menos água tem nessa urina, tá? E a aldosterona, ela também tem um comportamento similar. Ela também evita o desperdício de água, né? A eliminação de água do nosso corpo. Então ela concentra mais também a nossa urina. Quanto maior a quantidade de aldosterona produzido, menor é o volume de urina produzido, tá? Bom, o que acontece? A aldosterona, ela é produzida pela suprarrenal, tá? A suprarrenal é uma glândula presente ali, ó, em cima dos rins, por isso que é suprarrenal, em cima dos rins. Essa glândula suprarrenal produz a aldosterona e ela atua lá nos nossos rins para fazer a reabsorção de sais minerais. Por isso que eu falei que ele atua lá na região dos túbulos contorcidos distais.
ele aumenta aquela reabsorção de sais. Só que junto com os sais, ele reabsorve o quê? Água. Por isso que o volume de urina produzido acaba sendo menor, porque ele retirando esses sais minerais, né, daquela região para reaproveitar, ele retira a água também, certo? Ao passo que eu falei para vocês que o ADH, ele age lá naquela região dos dutos coletores, aumentando a reabsorção de água lá, tá? Através de um sistema de células chamado de aquaporinas. Bom, olha só como que atua esse hormônio antidiurético em 3 situações aqui. Isso é bem interessante porque muitas questões também pedem esses exemplos. Então vamos analisar, deixa eu contextualizar, né, esses exemplos para vocês. As pessoas, o normal das pessoas é tomar 2 litros de água por dia. Então vamos supor que a pessoa ela está seguindo a regra, né, certinho, tomando todos os dias 2 litros de água por dia, independente se é verão ou se é inverno, ou seja, se os dias são mais quentes ou mais frios, tá? 2 litros de água sempre. Se ela está tomando essa quantidade de água, então no verão, o que muda em relação ao inverno na pessoa? Muda que no verão a pessoa ela vai ter que suar mais. Por quê? O suor ele serve para controlar a temperatura do nosso corpo. Se está muito quente, o nosso corpo começa a esquentar demais, nós começamos a transpirar, a aumentar a quantidade de suor para resfriar o nosso corpo, tá? E o suor, ele também é uma excreta, e basicamente água com um pouco de sais minerais e outras excretas aí, né? E aí esse suor, a pessoa ela vai perder muita água, né, através do suor. Diferente do inverno, que a gente quase não sua, né? Se a gente está perdendo muita água por suor, o nosso corpo está se desidratando. A gente pode perder muita água na urina também, já que a gente está perdendo água no suor, a gente tem que evitar a perda de água na urina, senão a gente vai ficar desidratado. Então o nosso corpo reconhece, fala assim, o Fernando ele está perdendo já bastante água, né, no suor, então ele não pode perder água na urina, né, senão ele vai se desidratar. O que ele faz então? Vamos começar a produzir hormônio antidiurético. Então ele dispara um comando para o nosso corpo aumentar a produção do hormônio antidiurético. Aumentando esse hormônio, o que acontece lá nos néfrons? Lá nos néfrons, na parte finalzinha, no ducto coletor, ele começa a retirar a água da urina. Ele fala, opa, essa água que está indo embora para a urina, isso aí a gente vai precisar, pega ela de volta. Então ele começa a pegar de volta a água lá da urina, né, antes que ela vá para a bexiga, né? Então na região dos dutos coletores, ela vai retirando a água dali e fala, me dá essa água de volta, que o Fernando está desidratando, tá? Então ele aumenta a reabsorção de água. Consequentemente, o que acontece com o volume de urina final? O volume de urina final ela diminui. Não quer dizer que a gente não filtre o nosso sangue direito. Ele filtra, as excretas estão todas ali. Só que ele retirou a água, né, bastante água da urina para não perder. Então, concentrou a nossa urina. Essa urina que sai com o volume menor, sai também com uma coloração mais escura, tá? Porque está mais concentrado e tem pouca água lá. Tudo bem? Vamos para a segunda situação. Quando tem consumo de bebida alcoólica. Não sei se vocês já passaram por essa situação, mas certamente vocês já devem ter visto uma situação dessa, né? Em que está rolando uma festa, está rolando um churrasquinho de final de semana com a família, aí começa a galera a tomar uma cervejinha, dar umas caipirinhas, toma uma pinguinha, uma cachaçinha, isso aqui, e vai longe, né? No começo, tá todo mundo ali tomando, né, a sua cerveja, tá normal. De repente, começa, né, um entra e sai no banheiro. É toda hora a gente indo lá fazer um xixi, né, e sai. A mesma pessoa vai, né, faz xixi, volta, toma uma cervejinha, depois de 1 hora ou meia hora tem que ir de novo e tá toda hora indo no banheiro, tá? O que acontece isso? Por que a bebida alcoólica ela desperta essa, né, vontade das pessoas irem ao banheiro fazer xixi? Por quê? Porque o álcool presente, né, nessas bebidas, ela tem a capacidade de bloquear a produção do ADH. Então, o que ela faz? Ela bloqueia, para de produzir. Consequentemente, o que acontece? Quando você diminui a produção do ADH, você diminui também a reabsorção da água lá nos néfrons.
Se você diminui a reabsorção de água, começa a ir bastante água lá para os dutos coletores. Indo bastante água para os dutos coletores, o volume de urina final ela vai aumentar. Então, o volume da urina produzido, graças a essa bebida alcoólica aqui que você está ingerindo, que bloqueou a produção de ADH, aumentou o volume de urina e a pessoa tem que ir constantemente ao banheiro eliminar, tá? Fora que a bebida alcoólica ela tem bastante água ali também, né? Então você já aumenta o volume de água, bloqueia a produção de ADH e o volume de urina produzido no final aumenta bastante, certo? E a terceira situação? A terceira situação é quando você está, né, bebendo bastante água. A pessoa, né, acabou, sempre assim, né, a gente começa a ver uma reportagem, por exemplo, sobre o benefício de se tomar bastante água. A pessoa fala, então eu tenho que tomar água, e a pessoa sente aquela vontade de tomar água, né? E aí ela passa o dia inteiro tomando água, 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 tudo que ela não tomou de água nos dias anteriores, ela quer tomar tudo num dia só, né? E aí ela começa a beber um monte de água, né? Força lá para beber água. O que acontece? Quando se bebe muita água, então ó, aumenta o consumo de água, bem mais do que os 2 litros de água necessária, né, diariamente. Não que isso faz mal, né? Na verdade faz bem. A pessoa teria que beber bastante água mesmo. Aí o nosso corpo, ele reconhece, fala assim, o Fernando está bem hidratado, tem bastante água no corpo dele. Então não tem por que a gente ficar produzindo ADH, tá? Então não precisa ficar produzindo tanto ADH. Tem água sobrando, né? Então ele diminui também a produção de ADH. Diminui a produção de ADH, o que ele faz? Bloqueia a reabsorção de água lá nos dutos coletores. E aí o que acontece? O volume de urina aumenta, por quê? Porque começou a ser eliminado mais água lá na nossa urina. E a pessoa vai no banheiro constantemente também fazer o xixizinho, certo? Então, aumentou o consumo de água, no final o que? Aumenta o volume de urina produzido. Tudo bem? Entenderam essas 3 situações de como que esse hormônio ADH ela age no nosso corpo? Ótimo. Bom, minha gente, para a gente finalizar essa aula, vamos partir aqui para um problema, né? Nós temos muitos outros problemas, lógico, né, em relação ao funcionamento dos rins, mas um problema muito comum, tá? Que é o problema do cálculo renal. O que seria o cálculo renal? O cálculo renal, vocês já devem ter ouvido falar dele, se não por esse nome, pelo nome popular chamado de pedras nos rins, tá? Na nossa urina, ela tem bastante sais minerais que vai ser eliminado também. Então, uma função do nosso corpo é eliminar esse excesso, né, de sais minerais presentes. Então, o sistema urinário serve para isso também. Só que se a pessoa ela bebe pouca água, né, o que acontece? Essa urina começa a ficar muito concentrada de sais minerais. E esses sais minerais, eles podem ir se cristalizando. Eles vão se juntando um com o outro, né, porque o volume de água é muito pouco aqui. Eles vão se juntando, se cristalizando e eles vão formando cristais. Esses cristais, eles começam a ficar maiores. Então, de um tamanho de um grãozinho de areia, eles vão se juntando e formando literalmente pedras aqui dentro. Elas podem ficar obstruindo as passagens aqui, né, no rim. Elas podem atingir, né, os dutos coletores. Ela pode atingir a pelve renal. Ela pode vir aqui para a região dos ureteres. Ela pode passar pelos ureteres e entupir no ureter, né, ou pode passar e cair dentro da bexiga, tá? Ela pode ir para a uretra, se for o caso. Então, essas cálculos renais, né, essas pedras, elas podem obstruir a passagem da urina. E elas causam muita dor na pessoa, tá? Então, aqui tem uma foto para vocês para mostrar. Isso aqui já é uma foto de um cálculo renal que ele foi fragmentado, ele está quebrado já, ó. Só que você vê que o pedaço, mesmo ele sendo quebrado, olha só, esse pedaço ele tem meio centímetro, tá, de tamanho aqui, ó. Ele inteiro, ele poderia ter muito bem 1 centímetro de tamanho. E pode ter até mais do que isso, tá? Dependendo da gravidade desse cálculo renal. Pode ser o caso de se fazer cirurgia para ter que retirar, né? Abrir para retirar essas pedrinhas daqui. Se elas forem pequenas, né? A pessoa pode tirar para um processo de sonicação, de quebra, né? Por ultrassom aqui. Então tem que fazer um tratamento.
tá? Para se retirar essas pedras, não pode deixar elas aqui. Tudo bem? Então, minha gente, saliento que para evitar a formação desses cálculos renais, é importantíssimo que a gente consuma a quantidade de água necessária por dia, tá? Para não deixar acumular essas pedras aqui no rim e elas serem eliminadas enquanto elas são pequenas ou então, né, para elas nem serem formadas, tá bom? Então, saliento a importância de vocês beberem bastante água aí. Eu estou falando de água, água de coco, sucos naturais, não estou falando de refrigerante, certo? Bom, e né, a outra palavrinha que eu coloquei aqui para vocês, né, não é uma doença, e sim um procedimento, que é a da hemodiálise. Muitas pessoas, quando elas têm problemas de funcionamento no rim, então seja ele por problema genético, seja ele por, né, alguma doença que afetou, tá? Às vezes o rim ele pode parar de funcionar. Ele vai apresentando, né, sinais de que ele não está funcionando direito, e a pessoa ela vai procurar um médico, e o médico ele tem que indicar um procedimento para essa pessoa chamado de hemodiálise. O que é essa hemodiálise? Como o rim da pessoa não funciona para filtrar o sangue, então esse sangue ele vai ter que ser filtrado de alguma forma. E aí ela é filtrada por hemodiálise, que é um procedimento artificial. Então, é ligado, né, nas veias da pessoa um canal, um catéter, né, que ele tira esse sangue da pessoa daqui, ó, né, então sai o sangue da pessoa, ele vai passar aqui, ó, por essa tubulação, vai entrar nesse equipamento, nessa máquina de hemodiálise. Aqui dentro ela vai fazer a filtragem do sangue, retirando as excretas, e tudo ainda que tem proveito, né, no nosso sangue, ele vai ser devolvido por esse outro canalzinho, que volta o sangue aqui para o nosso corpo, tá? Então, sai o sangue com a sujeira, tá? Com as excretas, é filtrado e ele devolve o sangue limpo para a pessoa, ok? Então isso aqui nada mais do que, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender, como se fosse um rim artificial aqui, né? Uma máquina que simula o funcionamento de um rim, que vai fazer essa filtragem do sangue, tá bom? E aí devolve isso. Aí fala, mas e aí a pessoa fica ligada com isso aqui e fica transportando essa máquina para cima e para baixo? Não. Essa pessoa, ela vem de tempos em tempos aqui. Então ela vem um dia no hospital, faz a hemodiálise, né, demora ali algumas horas, e aí ela sai, volta para casa e segue a sua vida, tá? Depois começa a acumular as excretas no sangue dela, ela vem outro dia, faz essa filtragem e aí vai para casa de novo. Então, ela tem que vir constantemente, ela tem que ficar indo ao hospital para fazer esse procedimento da hemodiálise. É um processo, uma etapa que é cansativo para as pessoas, é exaustivo, ela tem que ficar indo no hospital toda vez, tá? Só que, infelizmente, tem que se fazer isso, tá? Para a sobrevivência. Até quando que a pessoa fica fazendo isso? Ela faz hemodiálise até que ela possa, então, receber um rim para o transplante, tá? Até que se faça algum outro tratamento, enfim. É um procedimento que é para ser temporário até que se ache uma solução para ela, seja por transplante ou algum outro tratamento que tenha por aí, tá bom? Lógico que muitas pessoas acabam, né, mesmo sendo temporário, acabam ficando anos, né, nessa vida exaustiva de ter que fazer hemodiálise várias vezes por semana, tá? Tudo bem, minha gente? Então esse foi o nosso sistema urinário, como sendo o nosso sistema excretor. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Aguardo vocês numa próxima. Fiquem todos com Deus e até mais.